corriqueiro nós escutarmos ações do Espírito Santo similar àquilo que propriamente Ele é. Mas muitas vezes nós não estamos tão conectados com aquilo que Ele faz, né? Por exemplo, nós escutamos muito falar do Espírito Santo como Consolador. Esta é a palavra de Jesus em João 16, versículo 7, que diz que Ele é o Consolador, não é verdade? É muito comum a gente ouvir que Ele é o Auxiliador também, ou o Ajudador. São expressões que, dependendo da tradução que você faz a leitura do texto de João 16, você irá encontrar, não é? Mas muitas vezes nós estamos deixando passar batido pontos fundamentais a respeito daquilo que o Espírito Santo faz na vida do homem. E se nós adotarmos essas verdades com mansidão e praticarmos isso em nossas vidas, nós jamais seremos os mesmos, irmãos. Então o que o Espírito Santo quer revelar para mim e para você aqui nessa noite são fatos verdadeiros revelados pela palavra de Deus a respeito daquilo que Ele quer fazer, se Ele ainda não está fazendo, não no sentido de que Ele não possa fazer, mas no sentido de que talvez você ainda não compreendeu esse feito. Eu quero declarar que a partir dessa noite você vai compreendê-lo no nome do Senhor Jesus Cristo. O que é que nós encontramos na Bíblia Sagrada? Nós encontramos o Espírito Santo como selo. É assim que a Bíblia Sagrada vai apresentar o selo de Deus em nós. E o selo de Deus em nós significa, ou tipifica, biblicamente falando, segurança, garantia. Mas nós não podemos apenas olhar para o Espírito como selo. Nós olhamos como fogo, olhamos como água, nós olhamos como luz, nós olhamos com uma série de sinais, uma série de metáforas que são apresentadas na Bíblia Sagrada, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mas há uma grande verdade, irmãos, é que, além de tudo isso, o Espírito Santo também é testemunha. E testemunha é a pessoa que fala daquilo que tem visto e daquilo que tem ouvido. E é assim que a Bíblia Sagrada tem apresentado o Espírito Santo. Infelizmente, uma grande parte de pessoas do nosso meio tem olhado para o Espírito unicamente como doador de poder, de unção e de força. É verdade isso. O Espírito Santo é o doador do poder do alto. O Espírito Santo é o doador de força. É Ele quem energiza a igreja do Senhor. Mas nós não podemos nos ater a ter uma visão do Espírito apenas nesse aspecto. Nós precisamos avançar e investir força para entender o que de fato o Espírito faz em nossas vidas, amados. O Senhor Jesus disse para os seus discípulos que Ele precisava ir para o Pai, porque se Ele não fosse para o Pai, o Espírito não viria para eles. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada de uma forma simples, nós começamos a entender para que veio o Espírito Santo. E a Bíblia vai nos garantir que Ele veio para convencer, para testificar e para testemunhar. Aleluia. Repete comigo: convencer. Fala, o Espírito Santo convence. Fala, testificar. Fala, o Espírito Santo testifica. Fala, testemunhar. Fala, o Espírito Santo dá testemunho ao meu respeito. Olha para o texto que está projetado de João, capítulo 16, versículos do 7 ao versículo 11. O texto vai dizer: mas eu vos digo a verdade. O que é que Jesus diz? A verdade. Jesus não fala mentira, Jesus fala a verdade. Mas eu vos digo a verdade. Qual é a verdade que Ele diz? Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, quem, irmãos? O Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-o enviarei. Quando Ele vier,
convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus vai classificar em cada um dos 3 versículos seguintes, cada um desses fatores. E aí no versículo 9 ele vai dizer: do pecado, porque não creem em mim. Então o Espírito Santo tem uma obra a fazer na vida do homem, é convencer o homem que não crê em Jesus. E aí Jesus vai deixar isso muito claro, que o Espírito veio convencer do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Observe que, em primeiro lugar, o Espírito Santo faz algo que muitas vezes passa desapercebidos por nós, que é o quê? Que é convencer do pecado. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Observe que no texto dito por Jesus, a palavra pecado está no singular e não no plural. Jesus não falou que ele viria convencer os homens dos seus pecados. Jesus falou que o Consolador, o Paracleto, a palavra grega que aparece nesse texto, o Espírito Santo, ele viria para convencer o homem do pecado, no singular. E quando a Bíblia indica pecado no singular, ela está falando de pelo menos 2 coisas. A primeira delas é que pecado no singular descreve a nossa natureza e o nosso estado pecaminoso, aquele estado que possuíamos antes de ter um encontro com aquele que nos purifica de todo pecado. A segunda coisa é que o pecado no singular também indica que hoje existe apenas uma coisa que inibe homens de estarem eternamente vivendo com Deus. A condição pela qual Deus estabeleceu que os homens vivam eternamente é de que creiam no seu Filho, é de que acreditem na obra que Ele enviou o seu Filho para realizar. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus não vai te julgar pelos seus muitos pecados cometidos. Estranhe isso. Isso é um escândalo da graça. Deus irá nos julgar por um único pecado cometido: o pecado de não crer no Filho. Então naquele dia, muitas pessoas serão surpreendidas, porque ficarão de fora, simplesmente porque não creram. Paulo diz, em Romanos capítulo 10, que se com a boca confessarmos a Jesus, e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Muitas pessoas estão distantes da eternidade pela distância proposta da boca ao seu coração. Confesse com a boca, creia com o coração e receba salvação e vida eterna da parte de Deus, amados. Aleluia! Isso é uma grande verdade da palavra de Deus. Mas portanto, irmãos, esse ponto deixa muito claro o que o Espírito veio fazer. O Espírito veio convencer o mundo de que Cristo Jesus é o Messias prometido de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Pergunta que eu quero fazer é: quantos já declararam que creem em Jesus? Pode levantar a sua mão, por favor. Quantos creem em Jesus, amado? Glória a Deus. Agora observe uma coisa interessante. Antes de nos convertermos, Ele então fez algo que talvez nem sequer percebemos, que foi nos convencer do pecado. Quando você se deparou, você já estava aqui: som da festa vai subir. Agora é aú. Antes era ei. Não é? Aú. Já mudou. E você já está envolvido para lá e para cá, e está trabalhando, já está até de colete, servindo como servo. Você nem se deu conta que o Espírito Santo fez uma obra tão poderosa em sua vida, que convenceu você do pecado que te condenava à maldição eterna. Então, antes de
de nos convertermos, a ação, o feito do Espírito é nos convencer do pecado. Mas depois de nos convertermos, Ele não continua com esse feito ou com essa ação, porque Ele já nos convenceu. Agora essa ação é para aqueles que ainda não tiveram um encontro prático com Jesus. Convencer do pecado. Por que estou dizendo isso? Porque é um grupo de pessoas não pequeno no nosso meio, que não sei se por intenção ou sem intenção, tem usado a seguinte expressão: rapaz, eu fiz uma coisa e me senti tão condenado pelo Espírito Santo. Não, querido. O Espírito não condena aqueles cujo Ele convenceu do pecado. Pastor, eu me senti tão acusado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está me culpando tanto. Então deixa eu falar algo esclarecedor para você. Não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não culpa, o Espírito Santo não condena, o Espírito Santo não acusa. Se você está sendo acusado, pode ser por meio de um homem, ou pode ser obra do próprio diabo, mas descarta a possibilidade de ser o Espírito Santo. Não é a missão do Espírito Santo ficar nos acusando, e agora sim, dos nossos pecados no plural. Não é a missão do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo não quer marcar a sua memória negativamente. O Espírito Santo, ele tem uma missão, que é fazer você lembrar das coisas de Deus e não das coisas do seu pecado. Deixa eu falar algo libertador para você aqui nessa noite. Quantos têm o Espírito Santo aqui nesse lugar? Irmãos, escute uma coisa: nenhum de nós gosta de andar com uma pessoa que a todo tempo fica apontando os nossos erros. Nós rejeitamos pessoas assim. Nós sequer queremos nos relacionar com ela. Agora, existem pessoas que, mesmo você sabendo que é cheio de falha, ela consegue ver uma virtude em você. A essa pessoa você valoriza. Aquela pessoa que olha e fala: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Isso é só um estado, essa não é a sua posição. A sua posição é de santo, a sua posição é de justo. Mas eu tropiquei. Levanta, amado, Deus é contigo, vai para frente. Essas pessoas, nós nos agarramos a elas, nós amamos essas pessoas. Agora escute uma coisa: você levantou a mão falando que o Espírito Santo está em você, e de fato, sobre a vida de todos aqueles que entregaram o seu coração para Jesus, o Espírito Santo vem habitar. E o Espírito Santo não habita um dia sim, um dia não. Não é 12/36, mas também não é 4/2, nem 5/1. O Espírito Santo não faz escala de habitação em nós. Ele habita 7/24. Todo dia, toda hora, o Espírito está dentro de você. Agora escuta uma coisa: imagine se a missão do Espírito fosse te acusar. Você estava frito, meu amado. Você estava derrubado, porque todo dia ele vê o seu erro, todo dia ele vê a sua falha. Mas a missão do Espírito não é apontar os meus pecados. A missão do Espírito é erguer os meus olhos para a cruz, e é me posicionar de frente do Calvário e tomar posse da vitória, que Jesus já venceu os meus pecados. Oh! Isso é muito poderoso. A missão do Espírito não é ficar me acusando, me condenando e nem me culpando pelos erros. A missão do Espírito é alçar o meu olhar para Jesus e encontrar em Jesus paz e segurança. Então, amado, eu não sei como você chegou aqui hoje. Talvez chegou debaixo de condenação. Talvez você está me ouvindo debaixo de acusação, e você está confundindo isso com uma ação do Espírito. Isso não é um feito do Espírito. O feito do Espírito nessa noite é fazer você ouvir essa palavra e olhar para o alto, de onde vem o socorro. O seu socorro vem do Senhor. O Espírito quer fazer você ver Jesus, amado, e olhar para Jesus. Então nessa noite, se preocupe apenas em olhar para Jesus. Há um grupo de pessoas que acredita piamente que a missão do Espírito é fazer o homem viver debaixo de introspecções.
de pessoas que pensam que fazendo apenas avaliação de si mesmo, conseguirá se livrar da vida de pecado. Não é assim, amado. Porque quanto mais eu olho para dentro de mim, mais problema eu enxergo. O salmista diz: olha para mim, Senhor, e vê se há alguma coisa boa no meu coração. Mas quanto mais eu olho para Jesus, e quanto mais eu contemplo a sua formosura, mais eu sou transformado de glória em glória pela obra que um dia Ele realizou. Então nessa noite, amado, olhe para Jesus. O Espírito Santo trouxe você aqui para convencer você, não do pecado, mas da acusação que Ele não está promovendo dentro de você. Aleluia. Ele trouxe você aqui agora para erguer os seus olhos e olhar para a cruz. Ninguém consegue viver com alguém que constantemente vive apontando os nossos pecados. É difícil, irmãos, a jornada da vida ao lado de um crítico. Deus não enviou o Espírito Santo sobre nós para ficar nos criticando em todo momento. A missão do Espírito é muito mais nobre, é muito mais sublime. Então, a partir de hoje, você não irá mais censurar as ações do Espírito. Você vai dizer: obrigado, Espírito, obrigado por me ajudar, por me levantar, obrigado por me sustentar, obrigado, Espírito Santo. A verdade é que depois que fomos convertidos, nós já não precisamos ser convencidos do pecado, porque você já foi convencido do pecado. O que você precisa ser convencido agora é da justiça. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Porque se você entregou a sua vida para Jesus, está vivendo com Jesus, significa que o Espírito já realizou, já fez algo na sua vida, que é te convencer do pecado. Uma vez que você já está convencido do pecado, Ele não fica replicando isso agora. Agora, a missão do Espírito é fazer você ser convencido de que você é justiça de Deus em Cristo Jesus. O texto de 2 Coríntios, que vai aparecer na tela, versículo 5, capítulo 5, versículo 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o que, irmãos? Justiça de Deus. Aleluia, Jesus. Então o Espírito Santo está trabalhando na vida de cada crente que já creu em Jesus como Salvador, para agora acreditar que a justiça dele repousa sobre você, amado. Glória a Deus. Há um grupo de crentes, irmãos, que ainda não tiveram um encontro com o dom da justiça, e por não ter tido um encontro com o dom da justiça, eles não conseguem reinar em vida. Eles acreditam que a vida vitoriosa vai ser apenas na eternidade. Não. Quem está justificado, em outras palavras, recebeu o direito de viver uma vida vitoriosa aqui. Quem está justificado recebeu o direito de ter uma família abençoada. Quem está justificado recebeu o direito de ter uma transportadora. Quem está justificado recebeu o direito de ter saúde. Quem está justificado significa que não há mais condenação. Você não foi apenas liberado de uma culpa, amado. A sua culpa foi extinta. Perdoar alguém é simplesmente não acusar a pessoa do que ela fez, mas você não tem o poder de transformar o caráter dela para que ela não volte a fazer. Nós não fomos apenas perdoados, nós fomos perdoados, e além de perdoados, nós fomos justificados. Aleluia. Oh. Glória a Deus. Você foi perdoado, não será culpado pelo que fez. Mas quando alguém tentar vasculhar a sua culpa no passado, não encontrarão, porque justificação anula todo o seu passado. Aleluia! Então o Espírito Santo está trabalhando nesse tempo para trazer a revelação da justiça por meio da fé. O segredo é acreditar. A Bíblia diz, irmãos, que Abraão foi justificado porque creu.
Não foi justificado porque saiu da casa do seu pai e do meio da sua parentela. Não foi justificado porque deixou as coisas do seu conforto para viver coisas que eram improváveis. Ele foi justificado porque ele acreditou. O Espírito Santo trouxe você aqui porque quer fazer você crer que você é justiça de Deus, justiça de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus. Diga aleluia. Fala, eu sou justiça de Deus. Então observe, a primeira coisa que o Espírito veio fazer é convencer do pecado. Eu imagino que entre eles houve uma dispersão sentimental por conta dessa possível partida futura. Redundante isso. Mas observe que Jesus está dizendo que eles não ficarão sozinhos. O Senhor está dizendo que o Espírito vai convencer do pecado e da justiça, porque Ele vai para o Pai e os discípulos não os veriam mais, mas o Espírito Santo faria a mesma obra que Jesus fez enquanto esteve presente. Aleluia! Então observe, irmãos, que o que Jesus está dizendo não é simplesmente vocês vão ficar sozinhos. Quando vocês caírem, alguém vai testificar em vocês de que vocês foram perdoados. Meu Deus, isso aqui é muito sério. Imagine que o olhar de ternura de Jesus não estaria mais presente. Ou você acha que quando Pedro cortou a orelha do soldado Malco no Getsemane, ele não recebeu um olhar de amor de Jesus? Lógico que recebeu. Irmãos, eu não estou falando de um Jesus que aceita a vida de pecado, mas eu estou falando de um Jesus que perdoa os nossos pecados. E tem um grupo de pessoas que quando peca, se afasta. Eu não vou mais para a igreja porque eu pequei. Irmão, quando eu tenho fome, eu procuro um prato de comida. Eu não fico fazendo jejum. Ué, você pecou e está correndo de Deus? Chega mais perto, amado. Porque quanto mais você afastar, mais difícil vai ficar. Ouça a voz do Espírito. Nunca foi o Espírito que colocou um crente para fora da igreja. Irmão, eu saí porque o Espírito Santo falou para mim que lá não era meu lugar. E você está congregando aonde? Em casa. Então não foi o Espírito Santo. Mentiroso. O Espírito não mente. Ele só fala a verdade. Nunca foi o Espírito que te falou coisas condenadoras, acusadoras. O Espírito Santo quer aproximar você do Pai. O Espírito Santo quer revelar as coisas do Pai para você. Quantos querem as coisas do Espírito Santo? Diga. Observe uma coisa interessante. Além de convencer do pecado e da justiça, o Espírito Santo quer convencer o homem do juízo. E por que do juízo? Olha o que ele diz. Porque o príncipe deste mundo já está o quê? Na Almeida, Revista e Corrigida, há uma substituição dessa palavra julgado para a palavra condenado. Agora observe qual é a missão do Espírito. Não é condenar você, amado. A obra do Espírito não é gerar pesar de condenação sobre a sua vida. O próprio Jesus disse que o Espírito vai convencer o mundo do juízo, porque o príncipe do mundo já está julgado. Então quem está condenado é Satanás, amado. Quem está acusado, quem está culpado, quem está julgado é o diabo, amado. Você não deve carregar esse sentimento, porque você está em Cristo. E Paulo diz em 2 Coríntios 5,17 que quem está em Cristo é uma nova criação. E se eu sou uma nova criação, eu sou justiça de Deus. E se eu sou justiça de Deus, eu vou morar com Jesus. Eu não posso estar condenado. Eu não posso estar condenado. Paulo em Romanos 8,1 diz: portanto agora,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Nenhuma condenação, nenhuma. E olha o que Paulo diz: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque segundo o Espírito, porque a missão do Espírito não é condenar, é retirar o peso da condenação. Aleluia. Ele vem para convencer, fala convencer, do pecado, da justiça e do juízo. Fala, eu sou justiça de Deus. Fala, eu sou justiça de Deus. Irmão, compreender que a justiça de Deus é se apropriar dos benefícios que isso pode promover em você. Não sei quantos aqui já ouviram o pastor Creflo Dollar. Ele conta uma ilustração muito significativa. Ele conta que um jovem o procurou depois de convertido, com o problema de fumar maconha. Pastor, eu me converti, mas eu não consigo parar de fumar maconha. Eu tenho muita dificuldade com a maconha. Eu sirvo a Deus, eu amo a igreja, eu quero ser transformado todos os dias, mas eu tenho esse problema. Pastor Creflo Dollar disse para ele: eu vou te dar uma direção. Primeira coisa que você vai fazer é declarar: eu sou a justiça de Deus. E ele então declarou: eu sou a justiça de Deus. Tá, pastor, ainda continuo sentindo vontade. Falou: então tudo bem, vai para casa e toda vez que você enrolar o baseado, chavascar a maconha, você vai fazer isso dizendo: eu sou a justiça de Deus. Quando você der a primeira pitada, se tiver gente identificando aqui, diga: eu sou a justiça de Deus. Os olhinhos que brilharam, você é a justiça de Deus, irmão. Esse jovem, amados, no terceiro dia, eu sou a justiça de Deus, deu uma tragada, e quando foi dar a segunda, ele disse: eu sou a justiça de Deus. Olhou para o cigarro de maconha e disse: eu sou a justiça de Deus. Jogou o cigarro no chão, pisou em cima e disse: eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus. Pastor, eu vou sair da igreja porque eu não consigo abandonar, eu não consigo desvencilhar. É porque você está lutando contra o comportamento. Quando você continuar lutando contra o comportamento, você não vai mudar as atitudes. Lute contra o preceito, lute contra a crença, e a partir dessa noite comece a dizer: eu sou a justiça de Deus. Nas partes de maiores fraquezas, declare: eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Oh, aleluia. Primeira coisa que o Espírito Santo faz então é convencer. Fala, convencer. A segunda coisa é testificar. Essa é a segunda obra, ou o segundo feito que o Espírito Santo realiza no crente. É testificar algo poderoso dentro de si mesmo. E o que é que o Espírito Santo testifica? Vamos ler Romanos, capítulo 8, versículo 15, 16. O texto diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Você recebeu o espírito de adoção de filho. Aleluia! Meu Deus, não tem filho aqui não? Só tem escravo. Aonde estão os filhos? A Bíblia diz que a humanidade e toda a criação geme aguardando a manifestação
adoção dos filhos de Deus. Quem é filho aqui nesse lugar? Nós não recebemos espírito de medo e nem de escravidão para viver com temor. Nós recebemos o espírito de adoção de filhos. E como nós, que não éramos filhos de Deus, recebemos o espírito de adoção de filhos, agora nós podemos chamar Deus de Pai. 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 Aleluia! Pai. Ele não é apenas todo-poderoso, Ele não é apenas onisciente, Ele não é apenas onipresente. Eu fui adotado pelo Pai e eu posso chamar de Pai. Aonde estão os filhos de Deus? Qual é a obra do Espírito então? É testificar de que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, escute isso. Não sou eu que estou falando, não é o seu amigo de confiança. Quem está fazendo isso é o Espírito testificando com você interiormente, com quem de fato você é. Ele não está falando com a carne e ele nem está falando com os sentimentos. O Espírito Santo está falando com o eu interior, quem de fato eu sou. Ele não perde tempo mandando recado, ele está falando no meu espírito. Você é filho, você é filho, você é filho, você é filho de Deus. Meu Deus, não sei se você recebe essa palavra. Há uma presença poderosa nesse lugar. O espírito de adoção está nesse lugar. Imagine que um homem muito rico, em uma de suas viagens, encontrasse uma criança de rua que está sucumbida no mundo das drogas. E esse homem muito rico fala: eu vou pegar esse menino para mim, vou cuidar dele. E ele pega aquele menino e investe na vida daquele menino, paga a melhor escola para aquele menino estudar, dá àquele menino a melhor roupa e alimenta aquele menino com manjares que ele jamais pensou que um dia comeria. Só que tem um problema: aquele homem muito rico não consegue transferir a grandeza das suas riquezas para o interior daquele menino. E toda noite aquele menino quer voltar e dormir na rua. Qual é o pesar e a tristeza desse homem? É de não ter conseguido transferir aquilo que tem dentro dele para dentro daquela criança. Veja, Deus é poderoso, porque se o Espírito Santo habitasse apenas do lado de fora, nós seríamos apenas esse menino que comeríamos, que vestiríamos e que estudaríamos das melhores turmas e melhores aulas, mas ao final do dia voltaríamos a revolver na lama e viver como porcos. Mas Deus, tão poderoso que é, veio morar dentro de nós, amado. Ele deu o Espírito não apenas para estar presente, mas Ele deu o Espírito para morar e governar como presidente de nossas vidas. E agora nós comemos bem, vestimos bem e temos inteligência. E quando o dia termina, nós descansamos, porque no outro dia começa toda a bondade de Deus de novo sobre as nossas vidas. Estou concluindo. Versículo 15 a 17. E disto nos dá o quê? O que é que o Espírito Santo dá? Testemunho. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta 2 pontos. O que é o acréscimo aqui? O acréscimo é: também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades
para sempre. Aleluia. Santo Deus. Senhor. Acabamos de ver que ele testifica com o nosso homem interior que somos filhos de Deus. Mas agora nessa ação, ele não testifica, ele testemunha. Escute uma coisa. Por que é importante falar isso? Porque tem um monte de crente sentimentalista. A testificação é uma das obras para nos apresentar como filhos e não como condenados. Porque tem gente dizendo: pastor, mas eu não senti ainda. Eu não senti se Deus me perdoou dos meus pecados. O testificar não é de dentro para fora, no sentido de que você é quem vai sentir primeiro. O testificar é do espírito para o seu espírito. Em outras palavras, eu não preciso esperar sentir, eu preciso me apropriar dessa verdade. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou esperando sentir algo aqui dentro de mim, pastor. Perceba, o testemunho aqui é para nós e não em nós. Aleluia. Isso é muito revelador, amado. Glória a Eu Deus. preciso que vocês entendam isso, por favor. O Espírito está testemunhando para você e não em você. O que o Espírito está testemunhando para você? Está testemunhando que dos seus pecados e das suas iniquidades Ele não se lembrará para sempre. Glória a Deus. Eita Deus. Ei, pastor, o senhor pregando essa palavra aí, o povo agora vai se lambuzar no pecado, hein? Só os idiotas farão isso. Só os inconsequentes farão isso. Por que você não aproveita para ficar doente, já que tem um hospital aqui próximo da igreja? Por que você não aproveita para roubar, já que tem polícia circulando por aí? Você só pensa no pecado quando a gente anuncia a graça? Você só pensa na legalidade do erro. A graça não foi nos dada para cometer erros e pecados. A graça foi nos dada para compreender os feitos do Espírito Santo, nos convencendo, testificando e testemunhando de que fomos perdoados. Eu quero dizer algo para você, amado. Se você levar isso a sério, a sua vida jamais será a mesma. Desocupe as suas mãos e aplaude aquele que perdoou seus pecados.